Olá, pessoal. Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês todos estão? Me diga de onde vocês são, de qual estado vocês estão me assistindo, de qual lugar do mundo que vocês estão me assistindo. Lembrei agora, fazendo essa pergunta, de quando eu estou nas minhas orações, eu digo ao Senhor que o Senhor pode me levar para onde Ele achar que é a vontade do coração dEle. Para mim falar dEle, que eu quero ser um canal de bênção. E o Senhor me fez lembrar nesse momento que, sim, hoje é através desse meio de comunicação que o Senhor, Ele quer levar a palavra dEle às pessoas. Porque somente Deus, Ele pode estar, em vários lugares ao mesmo tempo. Somente Ele é onisciente, onipresente. Então, nós somos limitados a lugar e espaço. Mas o nosso Deus, esse não. Mas o Senhor, Ele fala na palavra dEle que Ele ainda não voltou, porque Ele quer que ainda muitos se arrependam. O Senhor quer que haja um arrependimento ainda em nós. O Senhor ainda quer nos ganhar em algum ponto. E muitas vezes nós sabemos, digo por mim, às vezes nós temos aquele quartinho da bagunça, que não queremos ainda que o Senhor entre ali. Não, Senhor, aqui não. O Senhor só pode entrar só até tal limite. Mas o Senhor, Ele quer adentrar em nós, na nossa casa por inteiro. Nós somos o templo vivo do Senhor, a casa do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, né? Quando nós vamos a um culto, nós vamos a um local de reunião para ali cultuar a pessoa do Senhor junto dos irmãos. Desfrutar da pessoa do Senhor junto com a igreja. Junto com aquele povo, né? Mas, na verdade, nós somos essa igreja viva, essa igreja que fala, essa igreja que anda, né? Então, hoje eu sou a igreja aqui em Garanhuns, Pernambuco. Você pode ser a igreja em Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você estiver, você é o corpo de Cristo aí onde você está. E o Senhor habita em você, né? Basta que você creia, confesse. E Ele diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor, será salvo. Romanos 10:13, ele fala assim, deixa eu olhar aqui para vocês. Romanos 10:13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, gente, o que eu posso dizer é que eu pontuei aqui o que eu ia falar, mas o Senhor me levou para isso aí agora. Então, quem nos direciona é o Espírito do Senhor, de fato, porque eu pontuei aqui uma outra coisa na agenda para conversar com vocês. E, de fato, pessoal, muitas vezes nós achamos que para nós sermos salvos, nós precisamos nos mudar por completo.
Muitas vezes a gente acha que para a gente passar a servir a Deus, crer em Deus e para esse Deus ele está em nós precisamos mudar quem nós somos. Mas a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu tô aqui ouvindo minha cachorra roncando lá no outro quarto. Então, assim, o Senhor é quem vai dar o discernimento a vocês. Eu estou aqui falando da pessoa do Senhor, mas quem irá convencer vocês é o Espírito de Deus. Não é Márcia que irá convencer vocês. É o Espírito do Senhor. Até porque Márcia é humana. Márcia é errante. Pessoal, eu erro. Pessoal, eu peco. Mas como assim, Márcia, tu peca? Gente, muitas vezes eu tô, sabe? Eu dou gritos, eu brigo. Muitas vezes eu me iro. A Bíblia diz: irais e não pequeis. Às vezes a gente olha para o nosso irmão com um olhar de desdém. Eu tô pecando. E a Bíblia fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço porque o pecado já habita em nossa carne. Foi o que Paulo falou na palavra dele. Então, meus amores, nós somos humanos. Nós somos errantes. E para você crer nesse Deus, e para você confessar que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, como aqui em Romanos diz, como eu li para vocês, né? Ele diz assim, no 10, porque com o coração se crê para a justiça, no 10, no 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Pessoal, o Espírito do Senhor está falando. Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Eu não sei falar em línguas. Não sei. Eu não sei muitas coisas. Mas uma coisa eu sei. Eu digo ao meu Senhor, Senhor, eu quero ser um canal de bênção aqui nessa internet. Canal de bênção. Eu quero que o Espírito do Senhor, ele me use. E nesse momento eu estou testificando disso. Porque esse Espírito, ele está, nesse momento, me guiando a falar isso com vocês. Esse Espírito, ele é vivo. Ele é eficaz. A Bíblia diz que ele é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ele discerne juntas e medulas. Ele vai até o mais profundo do nosso ser. O Senhor, antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já sabia o que eu ia falar. Eu me programei aqui para falar sobre o sangue de Jesus. E o Senhor está me levando agora, nesse momento, a falar sobre a salvação. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse vídeo e vou deletá-lo porque não é a minha vontade? Porque o que eu ia falar era outra coisa? Não. Eu disse ao Senhor. O Senhor vem me incomodando já tem um tempo. E o Senhor também tem usado uma outra irmã aqui nessa rede para falar com vocês. E ela me encorajou muito também.
E nós não podemos ignorar o chamado do Senhor. Então, nessa tarde, irmãos, eu digo irmãos porque hoje, né, nós precisamos entender e compreender a palavra do Senhor. Essa palavra não é só para aqueles que já se dizem crentes, cristãos. Porque eu me digo crente desde os meus 16, 17 anos. E hoje eu ainda vejo o quanto eu preciso conhecer de Deus. O quanto eu ainda não toquei em Deus. O quanto eu ainda sou humana. O quanto eu ainda dependo de migalhas. E o Senhor tem mudado isso na minha vida. Porque, irmãos, para mim ter chegado até aqui, não foi fácil. Um outro momento eu vou falar a experiência que eu tive para vocês. Então, desfrute Romanos 10, do versículo 10, do versículo 10, e ele vai até o 15. Fala que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E é isso, meus amores. Curtam, comentem, compartilhem esse canal. Se assim vocês sentirem no espírito de vocês. Se vocês acharem que é relevante. E é isso. Jesus, ele é o nosso Senhor. E mais uma vez, irmãos, eu vou explicar aqui, eu vou falar que a mudança no homem, ela não é de fora para dentro. Não. A mudança, ela tem que ser de dentro para fora. Porque o Senhor fala na palavra dele que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então é aquilo que sai de dentro de nós que vai contaminar as pessoas. A sua boca tem sido bênção ou maldição? Muitas vezes, pessoal, eu não fui bênção. Eu falei de pessoas. Sim, eu falei. Falei de meus filhos. Sim, falei. E ainda falo, né? Eu preciso que eles amadureçam, cresçam. Mas nunca é tarde. Até porque eu ainda vou colocar aqui, falar para vocês sobre o que eu falei antes, em Efésios 2:13. Ele fala, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, não é que eu sou santa e a palavra fala que somos santos. Não é que eu tenha alcançado aquilo que eu busco alcançar. Não. Mas é porque hoje eu tenho sangue. E esse sangue, ele me aproxima do Senhor. Ele aproxima você do Senhor. Ele aproxima qualquer um de vocês do Senhor. Então, as pessoas hoje, elas estão taxando as pessoas de desengrejados. Que se você não está em um templo, você não tem Deus. Você é desengrejado. Mentira. É necessário que estejamos em um templo, junto do corpo, funcionando, sendo um membro funcional, é necessário.
Porque a palavra do Senhor fala que nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam. Mas, irmãos, eu passei mais de 3 anos sem estar em um local congregando. Por causa da religião, da letra morta que mata. Mas eu estava aqui na minha casa, orando, lendo, me derramando nos pés do Senhor, proclamando. Eu estava no lugar que eu trabalhava, orando pelas pessoas, falando de Deus. E Deus me trouxe à terra para isso, irmãos. Meus amados queridos, todos vocês da terra, todos vocês, para falar do amor desse Deus. Porque em um setor de trabalho, eu fui proibida. Eu não posso falar de Deus. Eu não posso orar pelas pessoas. De fato, eu preciso discernir, né? Mas, como eu sou neurodivergente, muitas vezes eu não discerno não, sabe? Muitas vezes esse amor que há em mim, ele ultrapassa os limites humanos. Quando as pessoas chegavam no balcão da farmácia, eu as via triste. Eu conseguia ser humana. Deus conseguia me mostrar que havia algo ali. Eu conversava, e eu orava, e eu beijava. E eu dizia o quanto o Senhor as ama. E é isso que o Senhor quer de nós. E agora eu vou sair. E mais tarde a gente conversa de novo. Está um sol imenso aqui em Garanhuns. Eu não tenho transporte, então eu ando 15, 20 minutos até o ponto de ônibus. Eu tenho muitas dificuldades para sair de casa. E aos pouquinhos vocês irão me conhecer um pouco mais. Um pouco mais. Eu vou contar algumas experiências a vocês. Agora, não mais me colocando como vítima, mas como coadjuvante da minha vida. Não mais como vítima. Um beijo no coração de vocês. Desfrute desse Deus. E não deixe que nada, nem ninguém diga que vocês não são merecedores desse amor. Porque foi por meio do sangue de Jesus Cristo que nós fomos alcançados. Não foi sangue de cordeiro, não foi sangue de animais, mas foi o sangue do nosso Pai. Foi um sangue de Jesus. Então, mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem. Aí embaixo vai ter um sininho. Vocês podem também apertar nele para apresentar para vocês. E pode ser que agora eu entre ao vivo para mostrar para vocês a minha trajetória até o ponto de ônibus. Mais uma vez, um beijo no coração. Tchau, que Deus abençoe.